Atlântida no Reino da Luz. Capítulo 20. Alucinando. Resolvi não retornar para a colônia de Kandur, mesmo correndo o risco de cair na tentação do lado sombrio, e passei a procurar respostas por minha conta própria. As palavras de Mestre Kundô haviam sido fundamentais. Agora, meu tempo de decidir estava acabando, e essa não seria uma decisão racional, e sim emocional. Eu precisava encontrar minha luz interior, com urgência, ou então seria tarde demais. Meditei por vários dias, e infelizmente, a cada instante, meu desejo de vingança aumentava, como se fosse um vulcão, prestes a entrar em erupção. Meu ódio parecia não estar centrado em Atlas, porque na verdade, no fundo de minha alma, eu sentia que ele não era o mandante daquele crime. Minha intuição fazia-me odiar Gadeir, aquele com quem eu estava a um passo de me unir. Na verdade, eu precisava apenas de um pretexto para extravasar meu ódio e colocar para fora toda a dor que eu sentia pela perda trágica de Evelyn. E era uma maneira de superar sua ausência repentina, caso eu estivesse lutando para vingá-la. Representaria que ela estaria junto a mim, em meu coração. Enquanto eu trabalhasse pela vingança, seu rosto angelical ficava vivo em minha mente, e a dor da tragédia seria o combustível de meu ódio. Naqueles inesquecíveis dias, eu usava a delicada corrente no pescoço com o símbolo do vril, que eu encontrará em nossa antiga casa. Era uma de suas joias mais queridas. Ela adorava usar aquele mimo em ocasiões especiais. Havia sido um presente de Ártemis, quando nos consagramos sacerdotes do vril. Sempre depois de minhas meditações, eu beijava o pingente e dizia para mim mesmo com voz sinistra e olhar vingativo: sua morte não será em vão, meu amor. Aqueles que te fizeram sofrer pagarão pelo mal que te causaram. Você foi uma vítima inocente da ambição desses covardes. Matarei todos, independente de raça e facção política. Não terei lado nessa luta, serei o mensageiro do caos. Assim, com o passar dos dias, fui me desinteressando por orações e práticas salutares que nos fazem encontrar a paz de espírito. Senti a motivação somente para me inteirar sobre os rumos da guerra. Desejava saber mais detalhes sobre as batalhas, queria informações sobre tudo, desde em que pé estava o equilíbrio do vril e as ações e estratégias de Gadeir, até o desenvolvimento de novas armas convencionais. Todas as informações que eu solicitava me eram repassadas em poucos minutos. Arnak colocou inclusive alguns secretários particulares à minha inteira disposição. A impressão que eu tinha era de que eles pagariam com a morte, se não me atendessem imediatamente. Tal era o empenho deles para servir-me, e a expressão de pânico em seus rostos quando eu solicitava algo. Apesar de manter-me próximo da frente de comando do exército ocidental, ainda não havia tomado nenhuma posição. Até que Gadeir entrou informalmente no escritório que me foi cedido e falou com cordialidade. Andrei, Atlas rompeu os lacres de segurança das pirâmides regionais da Atlântida Oriental. E você sabe o que isso significa? Eu saltei da cadeira como se tivesse sido impulsionado por uma mola, assustado com aquela informação. Mas isso é impossível. As pirâmides possuem sistema de segurança muito eficiente, para que jamais sejam usadas para o mal. O líder da raça branca sentou-se com um copioso suor na testa, demonstrando profunda preocupação, e falou abertamente: Andrei, eu entendo a sua indecisão em definir-se com relação à guerra.
E também respeito sua indefinição. Sei que você passou por um grave abalo emocional. Todavia o tempo está se esgotando. Se Atlas e os sacerdotes do Vril da raça vermelha conseguirem manipular a energia das pirâmides orientais a seu favor para a guerra, seria nosso fim. Eu fiz um gesto sereno com a cabeça, demonstrando ter compreendido sua preocupação e falei: entendo. Hoje mesmo começarei a estudar uma forma de quebrar os lacres da grande pirâmide. Isso manterá o equilíbrio de forças com o Vril. Caso Atlas consiga manipular as pirâmides orientais para o mal. Gadeir me abraçou emocionado, algo raro naquele maldito coração de pedra, e saiu com passos largos. Desde aquele dia passei madrugadas dentro da central de controle da grande pirâmide. Eu deitava nas cadeiras inclinadas e vasculhava nas centrais de informação as antigas programações realizadas, séculos atrás, pela geração de ouro de Atlântida. Até que encontrei códigos antiquíssimos e identifiquei-os. Era uma linhagem completamente esquecida, uma língua morta dos códigos computacionais atlantes. Mesmo assim, decifrei sua codificação e iniciei os procedimentos que quebrariam a segurança do Vril. O sistema de inteligência artificial perguntou depois de poucos minutos com sua voz digitalizada: sacerdote, você tem certeza da operação? O comando designado comprometerá os níveis de segurança e colocará em risco o templo maior do Vril e todo o continente. Eu confirmei o comando sem nada dizer e aguardei as palavras finais do computador. Sistema de segurança desativado. Tempo de permanência da programação encerrada: 38.423 anos, 7 meses, 28 dias e 4 horas. Dei um salto para trás assustado com o impressionante tempo da instalação daquele sistema de segurança. O primeiro pensamento que eu tive foi: o que fiz, meu Deus? Mas era tarde para retroceder. Nós sabíamos que a pirâmide era muito antiga, mas jamais imaginei que fosse tanto. Rapidamente realizei uma nova programação com as mãos suadas e trêmulas. A pirâmide ficaria sob meu total controle. A intenção era fechar o código para somente eu poder utilizá-la com fins bélicos. Em minha mente ingênua, acreditei que jamais a usaria, que seria apenas uma forma de eu manter o controle sobre a guerra, uma forma de rivalizar com o imenso poder de Gadeir e Atlas. Depois de dar o último comando, aliando a informação codificada ao poderoso fluxo de energia Vril que corria por entre as redes de cristal, ouvi a voz solene do computador central informar: nova programação de segurança efetuada. Sacerdote Andrei, autorizado para total controle, com amplos poderes. Centrais do Vril da Grande Pirâmide, sob seu comando exclusivo para qualquer fim. Eu dei um grito de alegria, como se estivesse comemorando um gol, e caí sentado na cadeira às minhas costas. Enquanto eu respirava ofegante, completamente suado pela emoção, com um sorriso de satisfação no rosto, percebi uma aproximação silenciosa pela porta lateral. Eu sempre soube que isso aconteceria um dia, mas jamais imaginei que seria por suas mãos, caro Andrei. Era Mestre Kundô. Ele estava ali, de pé, ao meu lado, com seu jeito humilde e carinhoso, que lembraria os discretos mestres chineses da antiguidade. Eu então comecei a bloquear os acessos de segurança com criptografia inquebrantável e respondi-lhe, demonstrando insegurança e pesar: mestre, eu sei que você vai me criticar por isso, mas saiba que eu fiz pelo bem de nossa pátria. Jamais usarei a grande pirâmide para o mal. Apenas preciso ter com o que barganhar. Em breve restabelecerei a ordem e a paz da grande ilha. Pode ficar tranquilo.
Ele sacudiu a cabeça em sinal de tristeza e falou: Andrew, quantas vezes você disse para si mesmo que não faria isso ou aquilo? Para que se enganar? O maior tolo é aquele que não quer ver. Agindo assim, você termina se expondo ainda mais à ação dos inimigos da paz. Você se fragiliza. A integridade moral é nosso maior triunfo contra o lado sombrio. Eu me calei calmamente, dirigi-me até ele e falei cabisbaixo: Você tem razão. No entanto, agora é tarde demais. É esse meu destino. Sempre foi. Só me resta agora conformar-me com essa realidade. Respirei profundamente, olhando para o teto, mantendo as mãos na cintura, e falei com um tom amigável: Mestre, siga para as montanhas de Kandur. Atonis já lhe passou o acesso ao portal dimensional que criou? Em breve as coisas piorarão por aqui. Você também tem o domínio sobre o Vril. Não quero que lhe façam mal. Ele me abraçou com imenso carinho, irradiando-me paz, e disse: Obrigada, meu filho, por preocupar-se comigo, mas não é necessário. Eu estou com o Espírito Criador, e aquele que está com ele não teme. Aquela ação generosa de Kundô me desarmou, fazendo-me cair de joelhos em choro convulsivo. Ele tentou me consolar, mas ergui a mão, pedindo que saísse. Serenamente, ele foi embora, deixando-me ali sozinho com meus fantasmas interiores. Nos dias seguintes, mantive-me em profundo autismo. Isolei-me totalmente do mundo. Passava horas analisando o contexto da guerra. Orientei os assessores a mim designados para impedir qualquer intromissão. Até que, em determinada tarde, enquanto eu estava debruçado sobre os mapas da guerra, Arnak entrou na sala onde eu fazia minhas pesquisas sobre a situação do conflito em todos os recantos da grande ilha. Ele jogou sobre a mesa uma roupa semelhante à sua e falou-me, com um sorriso malicioso: Vista, Gadeir realizará hoje à noite uma recepção para os generais que atuam nas frentes da batalha por todo o continente. É um jantar informal, mas você poderá obter valiosas informações diretamente dos líderes locais. Eu concordei, mas disse-lhe: Aceito o convite, mas por que devo me vestir com essa roupa? Não sou sacerdote das sombras, assim como você. Falei aquelas palavras, mas não acreditei nelas. Até quando mentirei para mim mesmo, pensei. Ele sorriu e antes de sair disse-me: Sim, você é. Olhe no espelho. Eu corri até o banheiro e percebi com espanto que meus olhos, antes azuis como o céu, agora estavam com a íris escarlate. Eles pareciam duas bolas de fogo. Lavei meu rosto, suspirei e falei para mim mesmo: Como fui permitir? Não tenho mais como evitar. No fundo, eu ainda acreditava que agia com o coração voltado para a luz, mas os olhos são o espelho da alma. Não havia como negar. Aquela imagem sinistra no espelho dizia tudo. Sim, eu também tinha me tornado um sacerdote das sombras. Arnak encostou-se no marco da porta do banheiro e falou, de forma despretensiosa, com os braços cruzados sobre o peito: Não se preocupe, eles ficam assim, somente quando estamos com muita raiva. Hoje à noite, quando você vir as lindas mulheres que te cortejarão a todo instante, eles ficarão bem azuis. Os sacerdotes da sombra são criaturas camaleônicas, anjos no campo da sedução e demônios para enfrentar os inimigos. Arnak soltou uma sonora gargalhada e completou: Vejo você mais tarde. Essa noite você vai renascer para a verdadeira vida. Aquela frase de Arnak me pareceu um tanto irônica. A verdadeira vida era a plenitude espiritual e não aquele mundo de fantasia a qual eu estava me entregando. Na verdade, eu estava morrendo para a verdadeira vida, mas não tinha como resistir, era meu destino. Aquela experiência me chamava todas as noites, durante o sono, como um fascinador canto de sereia.
Felizmente, Deus e eterna misericórdia e compreende os rumos intricados da evolução espiritual de cada um de seus filhos. Novas oportunidades na esteira infinita dos séculos, permitindo-nos transformarmos as sombras em luz. Eu apoiei as mãos na pia, olhei fixamente para meus olhos vermelhos no espelho e falei para mim mesmo: que se cumpra meu destino e que Deus tenha piedade de minha alma. À noite, ingressei no salão onde seria realizado o jantar, no centro administrativo de Gadeir, vestindo pela primeira vez os inconfundíveis trajes dos magos negros do Vril. As fúteis mulheres da nova geração Atlantis, entre elas a assassina de Evelyn, Electra, ficaram fascinadas com o meu porte nobre e altivo. Os longos cabelos louros, os olhos azuis fascinadores e pele irrepreensível e o porte atlético, aliados às graves cicatrizes que eu tinha sofrido na alma, criavam uma aura mística sedutora em torno de mim. Arnak se aproximou e falou ao meu ouvido, com discrição: "Você não tem ideia de como essa roupa lhe caiu bem. As mulheres estão todas aos seus pés. Agora sorria. Não faça essa cara de mal. Elas gostam de homens divertidos. Bem-vindo, meu amigo, ao paraíso das conquistas." Ele fez um gesto, só seu, com um copo de guaianás na mão e completou: "Você bem sabe que essa guerra não me interessa tanto quanto uma nova conquista cada noite." Em seguida, ele chamou um garçom, que me serviu um copo daquela bebida envolvente, que nos levava rapidamente ao mundo da fantasia. Era lá que eu queria estar. Talvez no mundo da ilusão, minha dor não fosse tão intensa e eu conseguisse passar alguns minutos em estado de felicidade, mesmo que ilusório. Não aquela que Jesus, milhares de anos depois, chamaria de felicidade eterna, porque era maior que todos os reinos do mundo. Gadeir recebeu-me com honrarias especiais, demonstrando-me que eu faria parte de seu primeiro time de magos do Vril. Apesar de não termos detalhado isso, o grupo dos sacerdotes menores, ao lado de Gadeir, chegava a mais de 100. No entanto, menos de 10 tinham poderes excepcionais, semelhantes ao meu. Entre eles estavam Arnak e Rio. Atlas tinha poucos sacerdotes que dominavam o quinto elemento, em torno de 60. Contudo, só ele, Nereu e Mestor tinham amplos poderes assim como nós. A raça vermelha era mais campestre e pouco voltada para a ciência. Entretanto, Atlas era certamente o mais poderoso sacerdote do Vril de toda a Atlântida e conseguia manter o equilíbrio de forças praticamente sozinho, já que seus homens não eram notáveis no domínio do quinto elemento. Em seguida, todos os generais se curvaram à minha presença, excitando ainda mais minha terrível vaidade. Gadeir fez questão de passar de mesa em mesa para que todos me conhecessem pessoalmente. Não era necessário me apresentar, pois todos tinham ouvido falar de mim. A intenção era me integrar aos aliados e obter minha adesão definitiva. Deles, obtive importantes informações sobre o andamento da guerra em todas as regiões do vasto continente atlântico. Depois dessa parte mais informal, Arnak fez questão de me levar à companhia das mulheres. Rapidamente, entrei no obsceno jogo da sedução da decadente sociedade atlante e aquilo anestesiou minha alma. Foi uma estranha forma de esquecer a dor pela perda de Evelyn. Imaginei que jamais desejaria tocar outra mulher, mas foi por esse caminho que meu espírito encontrou relativa paz. Entreguei-me ao mundo das ilusões, com a esperança de que o distanciamento da realidade me fizesse acreditar que a morte de Evelyn fosse somente um terrível pesadelo. Como eu não conseguia dirigir a dura realidade, resolvi enganar-me. Naquela noite, comecei um ciclo contínuo de conquistas, assim como fazia Arnak e Rio. Cada flerte era um desafio,
e após seduzir e obter a total subjugação da mulher, o sentimento morria. Assim como ocorre nas relações superficiais, em que não existe sintonia de almas. Noite após noite, eu procurava aquilo que acreditava jamais encontrar novamente, assim como acontece com todo coração vazio. A cada nova relação, parecia que para saciar-me, eu necessitava levar as mulheres a uma paixão enlouquecedora. Só assim eu me satisfazia. Mas o maior problema estava nos dias seguintes. Um grande vazio se apoderava em meu coração, e eu ficava indiferente àquele intenso amor. Elas ficavam emocionalmente destruídas, porque sonhavam com o conto de fadas, como toda mulher, porém só podia lhes oferecer pouco mais que uma noite. Eu também sofria com aquilo, mas não podia evitar meus pensamentos e sentimentos estavam em desordem. O caos havia se instalado em minha alma. Arnak cutucava Rio e falava, divertindo-se com a situação. Mano, estou me sentindo um amador no campo das conquistas amorosas perto de Andrei. Ele, em pouco tempo, vai superar-nos. Eu me irritava com Arnak e dizia-lhe com aperto no peito. Você não sabe como estou sofrendo. Não faço isso por mal, apenas não consigo mais amar ninguém. Meu coração morreu junto com Evelyn naquele dia. O irônico amigo sorria e falava, divertindo-se. Que meigo. Boa desculpa. Para quando elas vierem nos cobrar o afastamento, não é, Rio? Acho que vou adotar essa tática. Eu então saía da presença deles e me isolava, perdido em meus pensamentos. Rio pedia para Arnak não me amolar e respeitar minha dor, mas ele não dava atenção, alegando que precisava fazer com que me soltasse mais, para assim libertar-me da dor que dilacerava minha alma. Desde a morte de Evelyn, eu andava sempre muito calado. Nós três, então, passamos a viver apenas nos picos das relações. Momentos em que os neurotransmissores, como a endorfina e a dopamina, produzem sensações de prazer e satisfação. Meras adrenalinas românticas que mantêm satisfatoriamente a ilusão do amor. Como eu me sentia, grande tristeza pela perda da Evelyn. Não conseguia habituar-me à rotina diária com nenhuma outra mulher. Eu as tinha à noite e durante o dia evitava-as. Assim passei a viver, durante a noite, risadas, flertes e diversões sempre regadas com a inigualável Guaianás. Ao amanhecer, o encanto acabava e a dura realidade de viver com todos os meus traumas interiores renascia. Meu semblante se fechava e somente controlar os destinos de Atlântida povoava meu pensamento. Tornei-me um triste solitário, assim como nos pesadelos que havia narrado ao mestre Kundô e que se repetiam quase todas as noites antes da morte da minha esposa. Evelyn havia desaparecido de minha vida e eu passei a lamentar como um lobo ferido no alto da colina do sol, quando o astro-rei se punha no horizonte. Vestia sinistras capas negras e mantinha o semblante frio, sempre antes das noites em que eu afogava minhas dores. Então, após o jantar, vários generais teceram discursos orgulhosos sobre a supremacia de nossa raça, afirmando que a Atlântida Ocidental tinha a missão divina de subjugar os camponeses do lado oriental da grande ilha e que somente o controle de Gadeir, nossa pátria, viveria, nos séculos futuros, em riqueza abundante, dominando e educando os povos do mundo primevo. Sim, eu pensei comigo mesmo, dominação, subjugação, esses são os adjetivos que melhor retratam as intenções de Gadeir? Depois ri. Na verdade, quase gargalhei, disfarçando-me para não ser mal interpretado. Todos ali acreditavam que a grande Atlântida viveria ainda por muitos séculos. Contudo, eu sabia que a grande ilha, em breve, agonizaria e nosso destino seria trágico. Quando à noite
sem fim se abastece sobre o orgulhoso reino de Atlântida. Muitos guerreiros arrogantes chorariam como crianças indefesas. Que Hermes me auxilie a narrar com perfeição o maior apocalipse já vivido na Terra. Desse modo, eu ouvi com interesse todos os discursos, prestando especial atenção a uma bela loura de cabelos crespos e olhos verdes, que estava sentada ao lado de Gadeir. Quando Rio passou perto de mim, puxei-o pelo braço e perguntei quem era. Aquela é Maia, a irmã preferida de Gadeir, respondeu Rio. Ele tem verdadeira adoração por ela. Maia é mais influente que seus próprios conselheiros. Eles a chamam de a Dama de Ferro. Agradeci pela informação e continuei a observar os discursos, até que Gadeir, talvez notando meu interesse, chamou-me para dizer algumas palavras sobre a guerra. Eu subi no palco improvisado e falei. Meus amigos, eu sou um homem de paz, um cientista do Vril. Dediquei minha vida para que o quinto elemento promovesse concórdia e prosperidade para a terra de Poseidon e para os povos do mundo primevo. Infelizmente, quis o destino que nos desviássemos do caminho harmônico construídos por nossos ancestrais durante séculos. Eu sacudi a cabeça, demonstrando contrariedade, e prossegui. Mas o que passou, passou. Não há tempo para lamentarmos o que deveríamos ter feito para construir uma solução de paz por meio do diálogo. A guerra está feita. Muitos de nós, compatriotas, estão morrendo. Isso é triste e precisamos fazer algo para acabar logo com essa dolorosa situação. Tenha certeza, meus amigos, que lutarei noite e dia para trazer o equilíbrio do Vril, pender finalmente para o nosso lado. Somente por meio do quinto elemento essa guerra terá um fim. Os terríveis e sanguinários combates, homem a homem, nos campos de batalha, servem somente para manter uma guerra psicológica, duradoura e sem resultados definitivos. Olhei profundamente nos olhos de todos, com firmeza e completei. Eu não quero mais ver a morte de meus irmãos, ter de olhar nos olhos sofridos das mães que recebem a triste notícia de que seu filho não voltará mais para alegrar o lar. Por isso, vamos trabalhar com afinco para controlar Atlas de joelhos. Por isso, vamos trabalhar com afinco para colocar Atlas de joelhos diante de nossos pés. E assim, por fim a essa época sombria da história da terra de Poseidon. Que o Espírito Criador esteja conosco. Todos então aplaudiram de pé enquanto eu retomava, de forma ativa, para o meu lugar junto dos amigos. Gadeir ainda fez algumas observações elogiosas a meu respeito e depois todos se entregaram à informalidade da festa. Poucas horas depois, Rio se aproximou de Arnak e disse-lhe ao pé de ouvido com seu jeito discreto: Acho que temos um problema. Andrei está seduzindo Maia na frente de Gadeir. Arnak dispensou a moça que estava galanteando, quase se engasgando com a bebida, e perguntou: Você está louco? Quanto Guaianás andou bebendo? Eu? Pouco, mas Andrei deve ter bebido uma garrafa inteira. Arnak só esperou que Maia fosse ao toalete para arrastar-me ao banheiro e falar transtornado: Andrei, você está maluco? Maia é irmã de Gadeir. O que você pretende? Tantas mulheres na festa para você se divertir e você escolhe justamente ela? Eu comecei a rir sobre o efeito da bebida e falei: Relaxe, meu amigo, estamos aqui para nos divertir. Arnak se irritou e disse, esmurrando a parede: Você não pode se divertir com a irmã de Gadeir. Nós estamos do mesmo lado. Ele é nosso aliado. Ele é nosso mestre. Eu então arremessei Arnak contra a porta e gritei com raiva: Negativo, negativo. Gadeir não é meu mestre. E deixando aflorar toda a minha arrogância repressada por anos, falei com convicção: Eu sou o mestre. Nós somos. Não vou me curvar aos pés de Gadeir. Estou ao lado dele,
apenas por conveniência. Você e Rio são meus irmãos, só vocês. E vocês me deram lealdade. Eu abandonei a luz por sua insistência. Arnak, maldito, seja por isso. Eu respirei profundamente, andando de um lado a outro, procurando realinhar os pensamentos alterados pela Guaianás. Depois peguei as mãos dos dois com firmeza e disse-lhes: vocês se lembram de quando éramos crianças e fizemos um pacto de fidelidade? Eles me olharam espantados, lembrando-se daquele momento. Quero ratificar esse pacto. Por tudo que há de mais sagrado em nossas vidas, vamos ser um só. Será nós contra todos, independentemente de quem vença essa guerra. Morreremos unidos. Rio adorava esses meus gestos intempestivos e falou: estou com você, Andrei, irmãos para sempre. Arnak sacudiu a cabeça e exclamou: vocês são loucos, completamente piratas. Depois tomou mais um gole de Guaianás e apertou nossas mãos, dizendo com sinceridade comovente: que assim seja, juntos até a morte. Eu os abracei e disse: Gadeir precisa de nós. Não importa o que façamos. Vocês dizem que Atlas promoveu a morte de Evelyn, mas minha raiva está voltada para Gadeir. Ambos serão queimados pelo fogo de meu ódio. Lembrei-me então das palavras do mestre Kundô, afirmando que eu estava mais ligada às emoções do que à razão, e completei: a razão indica ser Atlas, mas a emoção me faz crer que Gadeir está por trás disso. Não sei quem foi, mas ambos pagarão. Gadeir vai sentir a mesma dor que me causou. Maia será a primeira vítima. Arnak apoiou os braços na pia, sacudindo a cabeça e depois escorreu as mãos pelos longos e ondulados cabelos louros, quase brancos, tentando entender minha loucura. Andrei, eu só queria aproveitar a vida, curtir umas festas com belas companhias, e você está nos arrastando para uma luta contra os dois homens mais poderosos de todo o continente. Por que tanta insanidade? Vamos apenas curtir, meu irmão. Eu sorri e falei: relaxe, Arnak, vamos beber mais Guaianás. Essa bebida é realmente maravilhosa. Eu estava precisando disso. Além do mais, eu quebrei o lacre de segurança da grande pirâmide. Eu a tenho em minhas mãos. Assim que Atlas tentar utilizar a força das pirâmides orientais contra nós, eu o neutralizarei. Arnak e Rio falaram em uma só voz. Andrei, vamos então ganhar a guerra agora. Por que esperar Atlas ter o equilíbrio? Eu coloquei as mãos nos ombros dos amigos e disse-lhe: vocês não conhecem Atlas. Ele já tem o poder das pirâmides nas mãos. Posso sentir. Ele só está esperando o momento oportuno para usá-lo. É inútil agir agora. Vamos utilizar esse poder para barganhar com Gadeir. Lembre-se, nós não temos líderes, nós somos os mestres. Eu esbocei um sorriso sombrio e falei: agora que nós vamos começar a dar as cartas, vocês querem acabar com o jogo? Nada disso. Arnak não conseguiu esconder seu espanto com minhas palavras. Andrei, você é mais sinistro do que eu pensava. Saímos os três abraçados do banheiro. Entretanto, Arnak não conseguia esconder a preocupação em seu semblante. Tenho certeza de que ele achava que eu estava delirando, mas em nome da amizade, nada falou e resolveu me apoiar, pagando o preço que fosse necessário. Ainda mais que ele temia a ação de Nereu, e eu lhe era um poderoso aliado, caso ocorresse um duelo entre eles com o uso do vril. Ainda naquela festa, seduzi Maia e a levei para o meu quarto, oferecendo-lhe a melhor noite de amor de sua vida. Nas semanas seguintes, dediquei-lhe cuidado extremo, com estudados gestos de carinho e gentileza sedutoras, tendo tato para executar constantemente refinados comandos hipnóticos com o objetivo de envolvê-la ainda mais, levando-a por fim a uma paixão incontrolável e enlouquecedora. Aprendíamos avançadas técnicas de hipnose, como sacerdotes do vril.
com o objetivo de realizar curas também por meio da reprogramação do inconsciente. Como já narrei, isso foi muito útil durante os trabalhos realizados no mundo primeval. Ao lado de Evelyn, eu utilizava essa ferramenta para curar, porém agora só revoltado abusava da hipnose para destruir. Quando percebi que Maya estava completamente entregue, afastei-me desdenhando seu amor. Ela entrou em profunda depressão. Nunca mais seu rosto sorriu. Gadeir perdeu a companhia alegre da irmã. Mês a mês ela foi definhando até ficar com a metade de seu peso normal. Maya perdeu seus lindos cabelos cacheados e seu rosto tornou-se uma triste caveira. 2 anos depois de nosso primeiro encontro, ela cometeu suicídio. Gadeir desejou com todas as forças matar-me, inclusive ameaçou-me verbalmente, mas eu tinha o poder da grande pirâmide nas mãos e não revelava a ninguém. Atlas já havia demonstrado ter o domínio das pirâmides orientais. Eliminar-me seria perder a guerra, então apenas disse-lhe: entenda, aprendi com os meus pais que nada acontece por acaso. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade. O Espírito Criador nos faz colher exatamente aquilo que plantamos. O grande Antúlio nos ensinou essa grande máxima. E com indisfarçável ironia falei: Gadeir, você deve estar apenas colhendo o mal que me causou. O líder da Atlântida Ocidental me olhou profundamente nos olhos e disse com os dentes cerrados: retire-se de minha presença. Eu fiz uma sutil reverência e falei, antes de afastar-me, com um sombrio sorriso nos lábios: sim, milord. E assim, dessa forma, mergulhei definitivamente no reino das trevas. Obviamente que não me orgulho dessa atitude e das próximas que narrarei na continuação desta obra. Mas Hermes tem razão. Nossos erros, se bem analisados, tornam-se nossas mais marcantes oportunidades de aprendizado. 12.000 anos se passaram e hoje sou um novo homem. Que essa confissão pública exorcize os últimos demônios que povoam o meu inconsciente, permitindo minha libertação definitiva rumo à luz de Deus.